Olá, meu irmão, minha irmã, como é que vocês estão? Boa noite. Bom estar com vocês de novo no nosso quarto encontro no Evangelho de João. E hoje é um personagem muito interessante, que é a mulher samaritana. Tem muito a nos ensinar, porque ela, de alguma maneira, esse texto retrata muito do que a gente encontra na igreja hoje, e não poderia ser diferente, porque a Bíblia é sempre tão atual, tão oportuna para a gente, não apenas aprender, né? Mas também para a gente avaliar tudo que a gente trouxe nessa caminhada, tudo que a gente foi acumulando de conhecimento bíblico, teológico, eclesiástico. Nos nossos relacionamentos, a gente tem a oportunidade, quando lê a Bíblia, e muito especificamente quando a gente tem Jesus falando diretamente, quando trata de momentos da vida dele, a gente precisa obrigatoriamente trazer isso para nós. O que isso tem a ver com a realidade que estamos vivendo, com o futuro que está aí tão presente diante de nós? E claro, a gente olha para trás e fica, pelo menos eu faço isso, não lamentando, mas me perguntando tudo que a gente fez nesses anos todos, o que de fato passa pela peneira da vida, pela peneira da sabedoria, pelo Evangelho, né? Então eu quero compartilhar com você alguma coisa. Hoje não vou ficar tanto tempo como tenho ficado aí, cerca de 1 hora. O som está ok? Eu esqueci de perguntar, tenho que perguntar isso, está quase que uma âncora, né? Então, se o som estiver ok para você, me dá um retorno, para a gente poder pensar alguma coisa aqui com o povo de Deus. E claro que é o meu primeiro objetivo, a nossa caminhada como igreja, para esse fim de ano, mas muito mais é onde está a minha mente para o próximo ano, o que a gente vai fazer, o que a gente pode e precisa fazer. Hoje, então, João, capítulo 4. Eu não vou ler todo o texto, ele é muito longo, mas é um texto que você conhece muito bem. Obrigado aí pelo retorno, gente. Obrigado aí, Zanja, Nélia, pelo retorno do som. Ok, muito obrigado. Então, o texto de João 4 é um texto longo. A gente tem aí mais de 50 versículos, eu não vou ler. E, embora trate mais de um momento, eu quero ficar preso apenas a esse episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque ele abre uma possibilidade muito grande para a gente rever a nossa caminhada, como foi. E aí eu repito, eu não olho para trás com o intuito de desejá-lo, porque o meu passado já está escrito e eu não posso mudá-lo. Ele cabe a mim aceitá-lo e, tendo erros, e certamente foram muitos, colocá-lo diante de Deus e retomar a caminhada. É aquela ideia que você conhece tão bem, não é quantas vezes eu caí, mas quantas vezes eu estou disposto a recomeçar. Então, o Evangelho de João, no capítulo 4, esse episódio da mulher samaritana, eu quero ler inicialmente do verso 1 ao verso 4, mas não lerei todos, ok? João 4, de 1 a 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Você já me ouviu dizer nos nossos encontros anteriores essa dificuldade que João encontra, percebe na igreja, obviamente por obra e ação do Espírito Santo, de que havia um movimento muito grande procurando negar a divindade de Jesus, essa
a associação plena e perfeita entre Deus e homem, né, aqui na terra, a deidade de Jesus. A gente sabe que o grupo que seguia João Batista resistiu e muito, e é um grupo que permaneceu quase caminhando paralelo à igreja. E a gente vai, à luz do texto e da história, esses muitos conflitos entre Jesus e o que se tinha e o que se cria do que era uma vida religiosa ou espiritual, você entenda como você quiser. E me chama a atenção esse versículo 4, quando João diz assim: e era-lhe a Jesus necessário passar pela região da Samaria. Se você, de modo desavisado ou sem conhecer, ler essa citação, qual a dificuldade em se passar por Samaria, especialmente quando você tem informação que, indo da Judéia para a Galiléia, o caminho mais rápido seria passar por Samaria. Então, se eu saio daqui com destino a uma outra cidade, e eu sei que passando por determinado lugar, a minha viagem será mais rápida, por que não tomar esse caminho, então, essa direção? Quando se pensa em geografia, quem sabe em estradas pavimentadas, é o raciocínio óbvio, mas não é o caso aqui. Pensando em tempo, o óbvio era passar por Samaria. Quando se olha para a história, quando se olha para o coração do homem, para o entendimento que se tinha na época acerca de quem eram os seguidores e quem não eram os seguidores do Senhor, quem eram os filhos de Deus e quem não era, aí as coisas mudam de figura, porque a região de Samaria, os samaritanos, era um povo desprezado pelos judeus, porque eles não eram totalmente judeus e nem totalmente gentios, era uma mistura. Eram judeus que não poderiam provar a sua genealogia. O samaritano era um povo que tinha sua própria versão do Pentateuco. O samaritano não adorava em Jerusalém, adorava no Monte Gerizim. Eles tinham o seu próprio templo, que fora destruído por volta do ano 100 a.C. de Jesus. Então eles tinham suas tradições, seus ensinos. Acreditavam ser eles, sim, os herdeiros da tradição direta de Jacó, de Abraão. Então tudo isso conflitava e era uma geração de ódio, uma relação de ódio, de desprezo, de mal-estar. Então um judeu ortodoxo, ele daria uma volta gigantesca para não ter que lidar com uma questão étnica, com uma questão religiosa, vamos colocar também, quem sabe, talvez, preconceituosa. Eles evitavam aquela relação. Eles não queriam ter contato com gente que para eles era impura. E Jesus faz a opção exatamente por esse caminho. Irmãos, eu fico me perguntando, até quando, e me permitam dizer, né, sem generalizar, mas até quando eu e você, talvez você não, mas certamente eu, ter que lidar com esse sentimento de alguma maneira acreditar ou tentar acreditar que eu sou mais digno que alguém, que eu sou mais merecedor de alguém, das benesses espirituais, da comunhão, da intimidade com Deus, por conta do meu nascimento, por conta da minha posição, por conta do meu entendimento, da minha formação, da minha genealogia, do meu histórico religioso, porque era assim que eles enxergavam. Eles são impuros e eu não sou, então eu não passo, eu não me aproximo. É o que a gente encontra hoje em muitos corações quando a gente se depara com pessoas que não têm a menor expectativa, nem mesmo a vontade, nem a intenção que algumas pessoas que ele ou ela conhecem venham a conhecer o Evangelho. É meio que quando alguém se converte a uma decepção, a uma tristeza, Jonas, Senhor, o Senhor tem uma mania de querer salvar todo mundo, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, foi o que Jonas disse. Então, para um judeu, imaginar a possibilidade de que o samaritano poderia ocupar o mesmo lugar que eles era inconcebível. Irmãos,
A gente sabe quantas pessoas hoje estão fora da igreja, embora também em algum momento tenham responsabilidades, na pior das hipóteses, por permitirem que as ações de outros influenciem nas suas decisões. Mas há muita gente fora dos arraiais da igreja, porque dentro não foram e não seriam aceitas, e mesmo até nunca foram buscadas, nunca foram desejadas, nunca estiveram nos joelhos, nunca estiveram nas orações de alguém por conta de um histórico de problemas, de rancores, de brigas, de intrigas, e isso tem feito parte da história de muitos na igreja. Essa relação de amor e ódio, que nunca construiu nada, essa relação de superior e inferior. E aí Jesus disse que era necessário passar por Samaria. E ele vai até o poço de Jacó, diz o versículo 6 que ele está cansado. E aí a gente volta, a ideia de João era apresentar Jesus como perfeitamente Deus e como perfeitamente homem. E enquanto homem, diz o verso 6, que ele está cansado, é o sol do meio-dia, é um lugar quente. Semana agora, aqui em Acoporanga, o estado, o Brasil, nós provamos um pouco do calor que provavelmente nos espera em janeiro. Então, ao sol do meio-dia, Jesus se assenta em um poço, o poço de Jacó, é história. Não é à toa que ele se assenta ali. E ao se assentar, chega uma mulher samaritana, ela vai procurar água. E ela vai procurar água num horário em que não se procurava água, mas era, embora fisicamente desconfortável, cansativo, extenuante para aquela mulher, porque eram talhas ou carregadas no ombro ou junto à cintura, havia peso. Mas ela prefere lidar com um desconforto físico, com o sol castigando o seu corpo, do ter que lidar com um desconforto emocional, e por que não dizer de um desconforto existencial, porque ela sabia que em se encontrando com um judeu, ou mesmo até com moradores da sua cidade, ela seria rejeitada. Claro, não apenas pelo juízo impróprio dos outros, mas pela própria consciência que a acusava, que dizia que a vida que ela levava não estava correta. Eu posso aprender isso com João, que eu não devo arbitrar sobre a vida de ninguém ao ponto de considerá-la inferior ou indigna de Deus e da minha atenção. Mas também não posso me colocar como vítima quando eu tenho consciência de que a vida que eu escolhi para mim, no dia ou no momento que se chama agora, eu sei que ela não está condizente com o Evangelho, porque há muita gente que se esconde no desprezo do outro, no juízo do outro, mas para mascarar o próprio pecado, o engano, também não justifica. Então ela vai ao meio-dia porque era mais confortável, mais seguro para ela. E aí acontece algo que ela não poderia imaginar. Ela se encontra com um homem, muito embora para ela encontrar-se com um homem em horários impróprios era a própria história da vida dela. E Jesus resolve intervir na história dela, num contexto que ela conhecia muito bem, porque ela procura o anonimato à luz do dia, embora às vezes a gente procure anonimato à noite, até porque as sombras e as trevas nos cobrem às vezes, né? O que não é bom. Então, essa mulher tem um encontro com um homem, e Jesus pede água, e imediatamente ela traz à tona aquele conflito. Como que o Senhor, sendo judeu, me pede água? A mim, que sou mulher, e não apenas mulher, sou samaritana. E Jesus fala, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você pediria e ele te daria água viva. Aqui você tem duas personalidades.
tanto Jesus como também o próprio Espírito Santo. E aqui eu fico me perguntando, irmãos, quantas vezes, porque essa mulher até então, a vida dela não estava da maneira correta. Mas o fato de alguém estar em pecado, e o fato do pecado de alguém, de todos nós, o meu e o seu, ser rejeitado pelo Senhor, isso não impede que o Senhor continue a nos procurar, mesmo quando estamos não apenas buscando nos esconder, mas quando o Senhor sabe que a gente está abrigando no coração um pecado, muito embora esse pecado, no caso dela, fosse público. E aí eu devo entender uma lição, que embora Deus não ignore o pecado de ninguém, trate o pecado como pecado, o pecado da pessoa não anula o amor de Deus. E que o amor de Deus, o amor de Jesus era exatamente o mesmo para com João, discípulo do amor, ou para com Pedro, era o mesmo amor, a mesma medida que ele tinha para com aquela mulher, que até aquele instante, enquanto o homem era uma estranha para ele. A gente tem essa mania, a gente às vezes vê dentro de casa, e talvez eu tenha feito, não me lembro, mas provavelmente eu tenha feito até com brincadeira, né? Filho, você ama mais o papai ou mais a mamãe? Esse negócio de ficar mensurando o amor. E eu posso incorrer nesse erro de, por conta do meu serviço na igreja, da minha vocação, do meu dom, de uma pretensa vida correta, achar que eu sou mais merecedor ou mais amado por Deus, e não funciona assim. Por isso que às vezes Deus é uma frustração para a gente, porque Ele ama a todos exatamente igual. Não é a nossa folha corrida, não funciona assim. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar e não houve em nós, e não há em nós merecimento algum, por isso Ele vai até essa mulher. E eles vão conversando. E Jesus, no versículo 13, fala para ela, olha, a água que você bebe vai te dar sede de novo. E eu posso imaginar aí que ele fala não apenas da água, como essa que eu bebi para aquela mulher, mas diz, olha, da fonte que você está bebendo todo dia para tentar sobreviver. O problema dela é que ela nunca vai saciar a sua sede. Daqui a pouco ele traz isso à tona de modo explícito. Fica a impressão de que Jesus, de alguma maneira, vai dando uns toques para ela, como tem feito comigo e com você, ou fez ao longo da nossa caminhada. Sabe, Jesus parece que vai de modo subjetivo, de modo simbólico, muito delicado, com muito tato, embora com autoridade, sem receio algum, mas ele vai nos apontando algumas coisas, e por isso que em alguns momentos há um desconforto que se instala em nós, aquela ideia de que eu não sei bem o que está acontecendo, mas sei que não está direito, sei que não está correto, alguma coisa não está clara, e Jesus foi devagarinho inserindo o assunto, preparando um terreno, e aqui eu fico me perguntando, irmãos, será que nessa caminhada, nesses 25 anos como ministério, estando diante de alguém que sabidamente estava com um comportamento inadequado, eu no afã de tentar ajudar, ou de modo hipócrita ou vergonhoso, afirmando querer ajudar, quando na verdade eu queria apenas espezinhar e catucar alguém, eu não perdi oportunidades de, em percebendo a ferida, me preocupar primeiro em me aproximar do enfermo e ter dele a confiança e a autoridade, a segurança para apontar a cura. Porque Jesus, ele sabia, nós já lemos isso em João, ele sabia o que havia no coração do homem, e ele sabia quem era essa mulher. Mas ele vai preparando o terreno, ele cuida do coração dela, ele cuida de entender a alma dela, de perceber os movimentos, ele vai trabalhando aquilo, não há pressa dele. E eu acredito que ao longo dessa caminhada, às vezes tomado pela pressa, às vezes a igreja é tomada pela pressa em tratar um problema, que daqui a pouco fica muito claro nesse episódio. Às vezes ficamos tão preocupados com o juízo de um mundo caído, que a gente esquece até de olhar para Jesus. Porque qual de nós se assentaria na pracinha da cidade, numa lanchonete, ou quem sabe na calçada em frente à igreja, com uma mulher como essa?
e teríamos uma conversa tranquila. A gente fica tão preocupado com o juízo, e às vezes, irmãos, o que dói mais não é o juízo do mundo, o que dói mais é o juízo daqueles que, em não fazendo nada, não contribuindo com nada, mas se assentam na cadeira de juiz e começam a apontar para tudo e para todos. E eu tenho aprendido nesses anos, que você já sabe também, que aqueles que têm facilidade de apontar que não gosta disso, não gosta daquilo, não gostei da luz, não gostei disso, não gostei da roupa, não gostei, esse não gosta sequer do próprio Evangelho, porque se do Evangelho gostasse, conheceria. E eu lamento quantas vezes deu ouvido para a gente assim, tão pouco preocupados com a salvação dos outros, tão preocupados com o lugar que ocupa, com a cadeira que se assenta. E Jesus está ali conversando com ela, e ele vai preparando o terreno. E ele fala: se você beber da água que eu te der, minha filha, você nunca mais tem sede. Porque a água que eu te der, ela vai fazer algo curioso em você, ela vai entrar, mas ela vai sair. Ela vai entrar produzindo vida e ela vai sair gerando vida. E aí a gente sabe que a religião não gera isso em ninguém. Essas muitas regras que a gente às vezes fica tão preocupados em seguir, essas coisas métricas que de nada acrescentam, que quando entra causa um mal-estar na garganta, e quando sai como algo podre, algo fétido, vergonhoso, imundo. Porque Jesus disse que quando a água viva entra, ela lava, e quando ela sai purificando, ela sai abençoando. E a mulher disse: se existe essa água, dela que eu quero. E diz: eu quero essa água, até porque se eu tiver essa água, não precisarei mais vir aqui buscá-lo. E me dá a sensação de que essa mulher, é claro, primeiro que ela não entendeu, e segundo, quem sabe ela imagina, se existe essa água, eu não precisar mais vir buscá-la, isso vai evitar que eu fique exposta, porque às vezes, irmãos, a gente tem visto, e quem sabe em algum momento a gente procura a igreja, não por conta da descoberta da vida, a gente procura a igreja para esconder a morte que habita no nosso coração. A gente às vezes procura a igreja como um meio de atestar, ou de encobrir a vergonha, ou o medo, a fraqueza, a fragilidade que possui o nosso coração. Porque ela diz: olha, me dá dessa água, me dê essa água, porque eu não preciso mais vir buscá-la. Ela não entende, ou não sei se não queria entender, e parece que às vezes a gente lida com esse sentimento também. A gente não quer entender o que Jesus está falando. Porque todas as vezes que eu entendo a verdade do Evangelho, eu me torno devedor dessa verdade. E quando ela diz para Jesus: olha, se tem essa água eu quero, me dê, porque eu não vou ter sede nem vou ter trabalho. E aí Jesus, ele percebe que é o momento oportuno. E como saber que é o momento oportuno? Porque a partir da intervenção dele, ela apresenta o coração dela. Jesus fala: então vá e traz o seu marido aqui para a gente poder conversar. Traga o seu marido. E aí ela fala: não tem marido. E Jesus diz: você tem razão. Você não tem marido, porque você já teve 5. E esse agora não é seu. Ele poderia ser esposo de outra mulher, ou poderiam ver uma relação de intimidade, de vida conjugal, se não fossem casados. Isso não me importa aqui, mas a questão é, Jesus disse: você quer beber da água e você quer acabar com a sua sede? Ok. Então traga o seu marido. Irmãos, eu fico me perguntando, qual é o marido que a gente está escondendo de Jesus? Qual é a mulher que a gente está escondendo de Jesus? Qual é o comportamento inadequado que a gente está escondendo de Jesus?
Qual é os valores, os julgamentos alheios que a gente está escondendo de Jesus? Quais são os arquivos do nosso telefone que a gente está escondendo de Jesus? Quais são os maridos que habitam a nossa alma? E a gente fica indo atrás da água todo dia. Porque o problema de se buscar a Jesus escondendo maridos é porque, embora próximos à fonte, diante dela, a gente nunca está saciado. E eu aprendo algo mais acerca desse encontro de Jesus. De que se eu preciso ser educado e ser sábio ao lidar com as pessoas, eu também não posso ignorar os erros que elas cometem. E aí é um debate que cresce a cada dia no Brasil e no mundo, dessa igreja, desse cristão chamado, eu não gosto dessa expressão, mas é que se usa, né? Desse cristão politicamente correto, que não afronta e não confronta o pecado. Dessa igreja, Neil Barreto chama de igreja mimizenta, essa igreja chata, mole, covarde. Porque eu não devo ser grosseiro com ninguém, estúpido, mal educado, mas em estando diante da possibilidade de levar alguém à compreensão da vida errada que leva, eu tenho que fazê-lo, sob pena de ser por Deus cobrado. Aliás, eu serei cobrado por isso. Então Jesus, tendo a oportunidade por ele construída, até porque ele foi atrás, chama o seu marido. Eu não tenho, diz, é verdade, porque esse aí não é seu não. E aí, irmãos, quando eu sei que eu estou debaixo da autoridade, é quando aquilo que eu afirmei acerca de alguém encontra eco no coração dela, mesmo que a pessoa rejeite. Nesse caso, a mulher aceitou, porque é claro que às vezes, você lembra do jovem, um mancebo de qualidade, Jesus apontou a questão dele, ele concordou, mas tendo concordado, ele foi embora, ele se afastou. João 6 trata disso também. Ele diz, busque o seu marido, traga seu marido. E ela diz, olha, o senhor é profeta. Ela trabalha na questão da adoração, ela caminha, vai para o lado religioso. Vocês falam que é em Jerusalém, me disseram que é Gerizim. E aí Jesus fala algo, irmãos, interessante demais. Aliás, tudo que Jesus falou é interessante, né? Verso 22, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não nega que aquela mulher tinha valores muito claros acerca da religiosidade, de como ela conduzia a vida dela. E a gente ouve assim, né? Todo caminho leva a Deus, não, só Jesus é o caminho. Não importa a igreja, importa, porque se não for a igreja de Jesus, não é igreja. Então Jesus fala, olha, vocês adoram, mas vocês não conhecem. Vocês são uma igreja, mas vocês não conhecem. Vocês guardam dias santos, mas vocês não conhecem. Vocês entregam um dízimo, mas vocês não conhecem. Vocês carregam a Bíblia, vocês trazem os filhos para a igreja, mas vocês não conhecem. Porque o que atesta a adoração é quando ela é verdadeira e quando ela acontece em espírito. E a verdade não é a nossa verdade, é a verdade conforme o Evangelho apresenta. Isso me diz então que é perfeitamente possível que eu esteja na igreja com mãos levantadas, vivendo a maior das mentiras. Eu posso estar na igreja, cumprindo uma escala de pregador ou de pastor da igreja, vivendo a maior das mentiras. E aí a conversa toma um rumo, e Jesus faz aqui o que ele fez poucas vezes. Você conhece a vida de Jesus.
Quando Jesus fala sobre adoração em espírito e em verdade, a mulher responde: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Irmãos, por misericórdia, por favor, pensa nisso. Ela está falando com Jesus, ela está vendo Jesus, ouvindo Jesus, dialogando com ele, tratando de questões religiosas, de questões teológicas, de questões históricas, de questões raciais, étnicas, tudo que você imaginar. E ela consegue dialogar acerca daquilo, mas ela não consegue discernir que ela está falando com Cristo acerca de quem ela havia mencionado, com o próprio Messias. Diz a Bíblia que muitos, sem se darem conta, receberam anjos. Um grande privilégio. E também uma grande tragédia se algum dia um deles se manifestou e nós não percebemos. Mas pior do que não perceber a presença de um anjo é não perceber a presença de Jesus. E aí Jesus faz com ela o que em outras situações ele pediu que as pessoas ficassem caladas. E ele diz, ele repete no verso 26, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É um exercício que eu preciso fazer. Será que vai ser preciso Jesus se apresentar diante de mim e falar, ei Beto, Roberto, eu sou o Messias, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu sou a fonte, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, isso não tem nada em você, nem com o que você faz, nem com o tempo que você está, tem tudo a ver comigo, porque eu sou. Porque, irmãos, todas as vezes que a gente tenta ocupar o lugar do eu sou, não importa a motivação, nós nos tornamos, me permitam, como inimigo que quis se assentar no trono de Deus. Tem tudo a ver com ele, com a pessoa dele. E aí a gente vai caminhar mais um pouco, já estou caminhando para o final. Enquanto ele fala com ela, enquanto ele a evangeliza, enquanto ele fala do amor de Deus ali, que tem cheiro, que tem presença, que tem cabelo, que tem sede, enquanto ele está se doando ao sol do meio-dia, falando com alguém que era desprezado, rejeitado, chegam os discípulos e eles ficam admirados, assustados, porque ele está falando com uma mulher samaritana. E entre eles houve conversa, diz o verso 27. Nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Como eu falei há um tempo atrás, eu me lembro da minha adolescência aqui na cidade, quando eu ouvi de alguém aqui na igreja na época, de que se eles estivessem em um bar tomando refrigerante, tomavam a Coca-Cola, para que não pensassem que ele estava tomando cerveja. Isso por muitos era tratado como um elogio, está vendo a postura dele? Preocupado, o que vão pensar de mim se eu estiver tomando um guaraná na porta de um bar? O que vão pensar de mim se eu estiver conversando com uma prostituta, com uma adúltera? Como vai ficar a minha fama, a minha reputação se eu estiver falando com um ladrão, com um homicida, com um perverso? A gente fica preocupado com a reputação. E nem sempre, não sei se nem se esse é o pior lugar, acho que o pior lugar ainda é vendo alguém, falando com alguém que aos meus olhos é um ninguém, eu me sinto no direito de arbitrar e de estabelecer juízo, porque é o que eles fizeram. Vamos a um monte de gente. E há essa ilustração, já viu aquela ilustração? Uma carroça. E há alguém puxando aquela carroça. Há alguns que se assentam sobre ela. Nada fazem. Há outros que se assentam na copa de uma árvore e ficam apenas admirando.
Meus irmãos, há tanta gente hoje que apenas contempla e se acha no direito de arbitrar julgamento e juízo. Eu quero fazer um apelo a você, nessa igreja que a gente quer construir. Se o que você faz glorifica a Deus, se o que você faz visa única e tão somente anunciar Jesus e alcançar os perdidos e os esquecidos, e se o preço disso for o juízo, o julgamento daqueles que nada fazem, que são inúteis, quase que imprestáveis, então agrade ao Senhor e desagrade a todos os outros. Porque se Jesus fosse dar ouvido a esses que com ele andavam, essa mulher estaria perdida. Ele não foi complacente com o erro dela, ele pontuou. Mas ele não se gastou. Me parece que Paulo fala sobre isso. Esses que no passado foram alguma coisa, nada me acrescentaram. Há muita gente que vive de um passado, mas que no presente nada acrescenta. Jesus está dizendo, ei, uma nova ordem está sendo estabelecida, e nós estamos sendo desafiados por Deus a buscar as muitas e muitos samaritanos que estão nas praças e até nos bancos das igrejas, de cabeça baixa, com vergonha do juízo alheio, e a gente eles estão preocupados com o nosso nome. Eu me pergunto, qual é o nosso nome? Escravo e servo não tem nome. E nós somos mandados, ordenados a fazer o que Jesus fez. Há muita gente que não faz nada, impede que os outros façam. Irmãos, quantas vezes eu erroneamente dei ouvido para estes? Porque muitos que numa assembleia levantaram a mão, votando desligamento de alguém por conta de um pecado, o praticavam às escondidas. Muitos que condenavam quem tomava guaraná na porta de um bar, para não ser confundido com cerveja, enchiam a cara quando estavam nas suas casas ou com seus amigos de fé, com seus religiosos, com seus fariseus hipócritas. E desses eu quero distância. Não quero andar com gente assim, não. Então Jesus está fazendo o trabalho que o Senhor o enviou para fazer. Enquanto eles estavam ocupados, falando entre si do que Jesus falava, aquela mulher sai. E ela vai para a cidade, ela vai falar que ela teve encontro com alguém que falou sobre a vida dela, que tocou a vida dela. Diz o versículo 30 que eles saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Ela teve um encontro com Jesus no poço e sai dali, ela vai atrás das pessoas. Igreja, templo não pode ser confortável. Não me refiro a bancos ou ar-condicionado, não pode ser confortável para a nossa alma e nem pode restringir ou limitar a nossa experiência espiritual. Ela tem que ir além disso e ela vai. Essa mulher mal tem um encontro com o Senhor, ela vai atrás das pessoas. E ela disse para o povo, venham e vejam. E aqui eu aprendo mais uma coisa sobre essa mulher. Ela voltou para o lugar da vergonha e da afronta dela. Porque a época de Jesus, uma cidade como essa, como era Caná, como era muitas outras vilas, esse cara, uma delas, eram vilas muito pequenas, todo mundo conhecia todo mundo dava conta da vida do outro. Então ela volta e ela se expõe. Porque ela era conhecida como uma mulher que conhecia muitos homens, ou vários homens. E agora, curiosamente, ela volta e diz, ei, eu encontrei um homem. E eu encontrei não como quem encontra mais um homem, eu encontrei a vida. E se Jesus habita em nós, irmãos, nós podemos ser de Deus um encontro com a vida para muitas pessoas.
Porque está cheio de samaritano na nossa cidade, está cheio de samaritano visitando as igrejas. E por que muitos deles, estando conosco, sequer desejam a nova vida? Porque talvez quando se encontram conosco, só se encontram com a gente, e não com Jesus que habita o nosso coração. Por que estão diante da oportunidade de falar de Jesus para alguém? A gente quer falar da nossa experiência, contar a nossa história. E ela tem um encontro com Jesus. Uma cidade que antes contemplava uma adúltera, uma cidade que adjetivava corretamente o adjetivo, erroneamente o juízo. Uma cidade que olhava para uma mulher e via nela a fonte de todo o pecado e para muitos a fonte de satisfação. É a mesma cidade que olha para essa mulher e agora vê nela uma comissionada por Jesus. E aí, irmãos, é impossível não pensarmos nisso. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa mulher sai de casa uma adúltera e ela volta de casa uma missionária. E quantas vezes a gente vai até um local chamado santo e a gente vai e volta do mesmo jeito. E quantas pessoas que dizem para nós, talvez eu mesmo, que afirmam ter tido encontro com Jesus e a vida permanece exatamente igual. Essa mulher que talvez ou certamente se aproximava de um homem com o fim de tirar dele alguma coisa, agora tem algo a oferecer. Ela tem um testemunho e ela pôde afirmar que ela se encontrou com Jesus. E aquilo que era feito às escondidas, os encontros fortuitos e mascarados que ela tinha à noite, agora ela pode dizer para todo mundo: eu me encontrei ao meio-dia com a vida. Meus irmãos, eu oro para que a nossa igreja seja um poço de Jacó, um local em que as pessoas se encontram com o Messias que habita o nosso coração. Um local em que as pessoas se encontram com alguém que tem palavra de vida, com alguém que tem sabedoria para iniciar uma conversa e para encerrá-la. Porque ela entendeu rapidamente o que estava acontecendo. E ela havia pedido água, e me dá a sensação de que, sem perceber, essa água vai tomando o coração dela, e aí quando isso aflora e jorra, diz: ei, a água me tomou. A gente está tão acostumado a tomar água, eu coloquei o propósito de tomar 3 litros de água por dia. Cuidar um pouco da saúde. Também por recomendação. A gente está tão preocupado em beber e às vezes tão pouco preocupado em saciar a sede. Eu oro para que esta igreja, eu e você, a gente assuma um compromisso com Deus de saciar a sede das pessoas. E aí eu concluo com isso. Um dia entrevistaram um moço e ele disse assim: só pode gerar fogo quem tem fogo. Só pode oferecer água da vida quem dela não apenas bebeu, mas quem dela também está jorrando. E que esta igreja, que a gente chama de nossa, de modo carinhoso, seja um poço de Jacó para Ecoporanga e para as nações. Um local do encontro do pecador com Jesus. Que a gente não tenha vergonha de ficarmos expostos ao juízo alheio. Convém agradar a Deus do que aos homens. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Eu quero pedir a você, continue orando por mim
já terminando. Hoje eu fiz exame de sangue, umas 12 ampolas de sangue, tirou bastante sangue, é necessário. E agora já está marcado um teste de esforço no coração, também um raio-x no tórax, para ver como é que estão as coisas, e uma série de outros exames que estão sendo feitos, e em breve espero poder estar um médico e voltarei ao ortopedista, mas as coisas estão melhorando todo dia e eu sou grato a Deus por isso. Então quero lembrar a você, a nossa igreja tem culto quinta-feira, 7h30, domingo, 7h30 da noite. Na próxima terça-feira, João, no capítulo 5. Leia. Se você tiver alguma questão para me enviar, mande uma pergunta, um comentário. Mas se não tiver, também fique à vontade. Se de alguma maneira algo que te fez bem, te trouxe algum, ou te fez mal, mas um bom mal, compartilhe com alguém. Isso está aí no Face da igreja, não é no meu. Então compartilhe o Facebook da igreja. Se você foi de alguma maneira abençoado pela palavra de Deus, compartilhe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Um dia muito abençoado, um dia de chuva em Coporanga, isso foi maravilhoso. O Senhor é maravilhoso que faz por nós. Então que Deus te abençoe, um abraço para você que está conosco. E quero aqui destacar, porque está uns dias fora a Eliane, está fora aí em treinamento, a nova experiência profissional. Deus te abençoe, Eliane, Deus guarde seu coração, guarde sua casa. E a todos vocês aí, Fabrícia, irmão Altair Damasceno, não sei se está em Coporanga ainda, sei que estava por aqui esses dias. Deus abençoe você, sua igreja, seu filho que está no ministério também. Todos vocês, enfim, irmão Jessé, que eu vi aqui hoje. Então, a Sandrinha, todos vocês, Deus guarde cada um de vocês. Deus guarde o Celso, Lidiane, Hilton. Enfim, Deus guarde todos vocês. Obrigado pela companhia. Que o seu dia seja, o dia de amanhã, quarta-feira, seja muito abençoado, porque abençoado e abençoada você é. Desde o coração, até daqui a pouco, se Deus assim quiser. Boa noite para todos.